vida, sempre desde o começo eu consegui contribuir com o início dessa FM, e estar aqui para falar com o povo de nossa cidade é muito bom, né? Primeiro porque estamos num momento especial da nossa vida, da vida política do estado, do Rio Grande do Norte e do Brasil e da nossa região, né? Verdade. Biraci, antes de a gente aprofundar mais sobre o assunto do seu projeto político, Biraci, como começou esse desejo de você disputar uma vaga do Legislativo para deputado estadual? Primeiro do que tudo, eu consegui ser um vereador em Felipe Guerra que sou autor de praticamente metade de todas as preposições dos últimos 25 anos no Legislativo, né? E isso fez com que colegas de outra cidade me procurassem, eu fosse até outras cidades, através da Alverne e também através do Sintraf, a gente conseguiu fazer com que o nosso mandato esborrasse para outras regiões. As lutas que foram travadas juntamente com a Alverne e com os sindicatos na cidade do Apodi pela defesa do hospital, pela defesa da maternidade, na cidade de Caraúbas pela defesa da maternidade, pela defesa do hospital de Caraúbas, na luta pela defesa da água do Rio São Francisco passar em nosso rio. Então essas lutas foram me dando uma visão de que a nossa região não podia mais permanecer da forma que estava, né? Uma das coisas que o presidente do meu partido, João Maia, ele tem enfatizado sempre em toda entrevista, é que o povo costuma dizer que nós não vamos deixar para lá, não vamos mais participar, vamos fazer de conta que não estamos nem aí. E com isso, Edivaldo, a gente percebe que no dia 7 de outubro, o Rio Grande do Norte vai eleger 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, 2 senadores, o governador e o presidente da República, independente que eu e você vote ou não. Isso é um fato que vai acontecer e, infelizmente, é preciso que a sociedade entenda que ela tem que participar. Os homens e as mulheres de bem têm que participar da política, sendo candidato ou não. A política é o canto em que a coisa, se você não quer a política vai lhe encontrar. Não tem como a política não lhe encontrar. Se você está numa cidade como Mossoró, você está morrendo de medo. Você está com o coração batendo forte, porque você sabe que a todo momento você pode ser o próximo a ser assaltado, o próximo a sofrer um latrocínio. E só tem uma maneira de resolver a questão da segurança do Rio Grande do Norte, é através da política. Nós somos um estado em que a agricultura e a pecuária é tratada feito lixo pelos nossos governantes. Pra você ter uma ideia, o Rio Grande do Norte, você é da área de comunicação, gasta 4% do ganho da arrecadação do estado com propaganda e gasta apenas 1% com agricultura. Então, se você está criando animais, as pessoas vão roubar seus animais. Então, só tem uma maneira de coibir o roubo de animais, é através de uma política pública de agricultura e de pecuária capaz de mudar a vida do homem do campo do agricultor. E isso não vai mudar sem ser pela política. Então a política vai lhe achar que você está criando os seus animais. Se você procura hoje uma educação de qualidade, uma escola de tempo integral, em que o aluno tenha lá a forma de interagir, de fazer com que o aluno consiga ter os moldes do IFRN, que é uma escola maravilhosa para ter em sua cidade, só tem uma maneira disso acontecer, que é através da política. Se o nosso país está economicamente ruim, o seu filho vai estar desempregado, você vai procurar emprego para você e para o seu filho. Então só tem uma maneira disso mudar, que é através da política. Então não podia eu, diante dessa situação, sendo um homem do campo como eu sou, um agricultor, filho de agricultor, nascido no sítio Rosário, virar as costas para a política, porque já tinha dado a minha contribuição à minha cidade, como vereador, e simplesmente deixar para lá. Então começou... nessas visitas, as pessoas foram tomando as suas decisões e dizendo que precisavam realmente de ter a oportunidade de ter em quem votar. E isso foi, Edivaldo, um fator interessante na nossa decisão. Iniciamos com o partido, né? O partido identificou a região do Médio Oeste como sendo uma região carente de políticas.
Porque, por exemplo, nós estamos há nada mais nada menos do que há 5 décadas sem ter um deputado nessa região. 5 décadas, aqui só era nascido eu. Com certeza é uma carência muito grande. E quando eu fui para aquela luta do hospital de Apodi, eu fui convocado pelo secretário de saúde para ir a Natal. E na ida que nós fomos a Natal, ele foi muito claro: vereador, você sabe como funciona o orçamento. E, por exemplo, o Hospital de Paulo Sérgio tem 3 milhões para esse ano. Fale com os vereadores, seus colegas, para falarem com os deputados, para eles colocarem pelo menos 300 mil para o Hospital de Apodi, já que tem 3 milhões para o Hospital de Paulo Sérgio. E nós falamos, nós enviamos ofícios, fizemos pedido e nada foi respondido. Então o Alto Oeste tem 5 deputados estaduais. 5. E hoje surgem outros nomes capazes de chegar lá. Então a nossa região são 14 municípios. Esses 14 municípios têm 130 mil eleitores. Uma possibilidade real, só existe 3 candidatos apenas na região, da região em si. E se a sociedade, o povo dessa região, votarem por segmento, o segmento da agricultura familiar, que representa 40% desse povo, com certeza, pela primeira vez na história, terá o nome de alguém que sabe o que é fazer o parto de uma cabra, sabe o que é juntar lavagem, sabe o que é botar comida para porco. Isso é a realidade. E nessa realidade o nosso nome surgiu e graças a Deus a gente iniciou a nossa peregrinação de cidade em cidade, de sindicato em sindicato, de associação em associação, de grupo de ciganos, de grupo de igrejas, grupo de quadrilhas, e a gente tem chegado e graças a Deus a gente diz o seguinte: essa semana nós tivemos uma reunião em Caicó e as pessoas ficaram na expectativa para ouvir o agricultor falar. E lá estavam empresários de sucesso, pessoas, porque as pessoas são agricultores. É a agricultura que coloca o alimento na mesa do cara mais rico dessa cidade e também do mais pobre. Então é necessário que esse segmento tenha direito de ter um deputado. Então, quando a gente iniciou a nossa luta, nós temos consciência que precisamos ser votados em 40 municípios. A gente via 40 municípios, Edivaldo, como sendo a coisa mais difícil que era no mundo atingir 40 municípios. Esse final de semana a gente conseguiu chegar aos 27 municípios com apoios certos à nossa pré-candidatura. Nesses 27 municípios o vereador já tem apoios para o projeto de deputado estadual. Mas para chegar lá precisa de 40, ainda precisa de rodar, precisa de chegar a julho com 40 municípios com grupos apoiando a nossa pré-candidatura para que a gente obtenha sucesso. Então assim, a nossa região é uma região de uma carência total. Para você ter uma ideia, nada a nossa região tem a perder com a nossa pré-candidatura. Só tem a ganhar. Só existe um risco, o risco de dar certo. O risco, com toda humildade, de ser um homem pobre, mas o risco que temos é o risco de trazer 8 milhões em emenda para a minha região. É o risco que existe de participar de todas as discussões que tratem de distribuição de recursos. Por exemplo, eu tenho um projeto de desenvolvimento econômico rural que irá transformar o Rio Grande do Norte. Um projeto em que o homem do campo ele possa ser visto como um fator de geração de emprego, como um empresário rural realmente. E daí, Edivaldo, a gente percebe o quanto podemos contribuir com a nossa região. O quanto o nosso nome é um nome doce para a nossa região e o quanto a oportunidade dessa região eleger um deputado nato, ela é real. Ela é real. Por exemplo, o professor Flaviano tirou 15 mil votos em 3 municípios. Se o professor Flaviano tivesse feito uma campanha em vários municípios, hoje nós teríamos tido o professor Flaviano como deputado estadual da nossa região. E se por acaso o cara não prestar para nada, mas ele bota 8 milhões, que é as emendas impositivas dele, para essa região. E eu não conheço uma emenda de 200 mil de um deputado nessa região. De um deputado. Assim, como nós vamos permanecer batendo nessa tecla de sermos considerados rebanhos, de irmos votar sempre na expectativa de lados? Precisamos de acabar com essa história de lado.
Nós somos 9 vereadores, somos o prefeito da cidade e o vice-prefeito, nós somos do povo de Felipe Guerra, nós somos pagos pelo povo de Felipe Guerra. Nós temos 24 deputados, eles são pagos por todo o Rio Grande do Norte, onde 70% dos recursos das emendas parlamentares, elas são da Reta Tabajara para lá. E isso precisa mudar. A interiorização da política, a interiorização dos mandatos precisam realmente de acontecer, e a oportunidade é essa. O povo, nós estamos num momento, Edvaldo, que não dá nem sequer para se assistir Jornal Nacional, porque infelizmente existe um mal feito cometido pelos políticos em que eles simplesmente não zelaram pelos seus nomes. Você tem uma ideia, uma das prerrogativas do PR para a escolha de pré-candidaturas foi fazer uma pesquisa na vida dos políticos. E graças a Deus, eu estou 21 anos na política, 21 anos no mandato, não na política, e durante todo esse período eu gosto sempre de dizer e passar os sites para as pessoas fazer a pesquisa, né? Site que as pessoas vão pesquisar o nome dos políticos. As pessoas hoje têm o discernimento e a capacidade de saber quem realmente fez a política com zelo e com respeito pela coisa pública. Verdade. Biraci, nessas suas viagens que você tem feito, visitando os municípios, qual o maior desejo que você tem visto da população? O que é que eles almejam de um futuro deputado estadual, no caso como você, que está entrando, lutando por uma vaga na Assembleia Legislativa? Qual o desejo do povo que você tem visto nessas cidades que você tem visitado? Primeiro do que tudo, o direito de ser ouvido, né? O direito de ter um candidato que ele seja realmente do povo, né? Que ele venha do povo, das origens do povo. Isso é uma carência muito grande, né? Essa semana eu estive na cidade de Santa Cruz e com um grupo de ciganos, e eles foram muito claros comigo, eles dizendo que o desejo que tem é que a gente tenha um deputado, que esse deputado seja acessível e que esse deputado saiba o que significa sofrer, o sofrimento do povo. Porque hoje a gente vota no deputado, Edvaldo Barbosa, quando é no final de semana ele vai curtir mais Ronaldinho Gaúcho lá na Europa. A gente vota num outro deputado, ele passa os finais de semana em Angras do Reis. Ele não sabe o que significa o caba que mora no Arapuá, não. Ele não sabe o que significa o povo da Santana vindo da Santana para cá no inverno, durante o inverno. Ele não sabe o que significa isso, não. Você tem uma ideia, a agricultura é tão abandonada de um jeito, tão jogada ao lixo, porque eu descobri também que o agricultor, ele é odiado. O político, ele tem raiva do agricultor. Não é negócio de desprendimento, não. É raiva mesmo. A palavra é raiva. E essa raiva, eles conseguem frear no orçamento do Estado, no orçamento da União. Pra você entender, nós temos um rio aqui, um rio perene, né? Um rio com a barragem de Santa Cruz dentro dele, que lá de onde nasce o rio, em Luiz Gomes, até chegar em Areia Branca, o nosso rio não existe uma obra do governo do Estado. Uma obra sequer. Para dizer assim, tem uma obra. Como é que pode você chegar na cidade de Pau do Serra e uma casa ter que escolher o dia de que a família vai tomar banho com água mineral, com um garrafão de água mineral? Difícil. Em pleno século XXI. Então assim, você chega hoje, aonde eu cavei um poço aqui na Várzea, ele deu 100 mil litros de água. Como é barato. Hoje Israel é o país mais produtivo do mundo, o país mais desenvolvido do mundo. Eu estava há pouco tempo escutando a pregação do pastor e lembrando como em Israel eles conseguem dessalinizar a água do mar e fazer com que aquele país progrida, plante, tenha alimento, tenha cultura, tenha riqueza. E nós aqui nesse sofrimento. Então assim, o desejo da sociedade é de realmente ter em quem votar, em ter uma pessoa que represente o povo, é nisso que desejamos, é nisso que pretendemos, e estamos batendo a porta do povo e fazendo com que a nossa pré-candidatura cresça, e realmente tem crescido muito, graças a Deus. A gente tem sido muito bem recebido. Essa semana eu cheguei em 2 assentamentos, os presidentes dos assentamentos de governador do Ceará estavam esperando por mim para declararem apoio, porque viram
que eles têm pela primeira vez na vida a oportunidade de votar no agricultor. 7 horas e 37 minutos. Você está na audiência do programa Informativo 87, conversando nesse momento com o vereador pré-candidato a deputado estadual, o Biraci Pascoal, aqui do nosso município. Que eu vejo, o Biraci, eu acho que aqui de Felipe Guerra nunca teve alguém com um projeto tão audacioso como esse seu, né? Nosso município. Felipe Guerra, a minha amada pedra de abelha, né? Felipe Guerra, ela tem pela primeira vez a oportunidade de ter um nome para disputar uma eleição estadual. Felipe Guerra nunca passou num programa político, eleitoral político. Nunca. Pois é. E essa oportunidade que você, meu amigo, você, cidadão de Felipe Guerra, está tendo hoje, ela poderá demorar mais 55 anos para existir de novo. 55 anos da fundação desse município. Essa é uma oportunidade ímpar. Porque aqui todos os anos vão chegar alguém, vai aparecer alguém. Mas com todo respeito aos professores, aos engenheiros, aos médicos, aos agropecuaristas, com todo respeito a todas as categorias. Porque quando o cara chegar lá, ele vai defender a sua categoria. Com todo respeito. O povo de Felipe Guerra é um povo humilde, um povo pobre, um povo que sabe o que significa a vida, o dia a dia. E o povo de Felipe Guerra, pela primeira vez, está tendo uma oportunidade de ter um filho da terra, um filho dessa terra, nascido ali no sítio Rosário, colocando o nome à disposição. E assim, eu tenho certeza que nessa cidade eu contribuí. Tenho certeza que quando um aluno passa com a fardinha escolar, eu lembro da luta que foi para aprovar esse projeto na Câmara Municipal, na luta que foi para sancionar esse projeto. Tenho certeza que quando eu coloquei um projeto para coibir a corrupção em Felipe Guerra, eu coloquei esse projeto com toda a luta, com toda a força. Não foi fácil, mas a gente conseguiu aprovar. Tenho certeza que quando a gente entrou na luta, eu, Joel, Gilvan, vereadores, Carlos Alberto, tantos outros, Valdir Canapum, que nós entramos na luta para que Felipe Guerra tivesse transporte escolar gratuito e de ônibus, você não imagina como naquele tempo diziam que a gente estava endoidando, que a gente estava querendo demais, que a gente estava forçando a barra. E graças a Deus hoje é uma realidade. Isso faz com que eu sinta a certeza de que eu contribuí. Eu votei em Felipe Guerra praticamente em todo mundo. Eu só não votei no ex-prefeito Braz Costa. Então assim, eu votei em todo mundo nessa cidade. E nunca na minha vida eu votei em ninguém colocando pé no pescoço com exigências. E sempre a exigência foi que a pessoa desenvolvesse o município. Sempre as exigências foram que a gente conseguisse mudar Felipe Guerra. Sempre as exigências foram que a pessoa gerasse oportunidade de trabalho para o povo de Felipe Guerra. Sempre as minhas exigências foram a defesa do povo dessa cidade. E assim, graças a Deus, eu ver as coisas acontecendo, eu ver programas sendo implementados, faz com que eu saiba que eu fiz a minha parte. Eu dei a minha contribuição. E essa contribuição, graças a Deus, Edivaldo, eu digo a você do fundo do meu coração, nessa cidade eu não tenho raiva de ninguém. Eu só tenho amizade a dar. Eu, graças a Deus, a minha família, sempre lutamos nessa cidade, sempre militamos na política de Felipe Guerra, sempre com respeito à sociedade, com respeito aos homens e às mulheres de bem dessa cidade. E que as oportunidades que surgiram ao nosso nome, elas são oportunidades que não haverá um local no Rio Grande do Norte melhor, mais beneficiado, que terá mais a ganhar do que Felipe Guerra, tendo um filho dessa terra, uma pessoa que vai chegar aqui na segunda-feira, vai sair daqui na segunda-feira para Natal e vai voltar na sexta-feira e vai estar na casa dele, que abre as portas de 5 horas da manhã e fecha de 9 horas da noite. Então assim, isso é uma coisa que não existe, não existirá ninguém. A melhor pessoa do mundo que aparecer nessa cidade, eu tenho certeza que a sociedade de Felipe Guerra, após as eleições, não terá a oportunidade de falar no WhatsApp com essa pessoa. 7 horas e 42 minutos. Quando eu conversava com você, para você vir aqui o nosso programa, para a gente bater um papo,
é realmente também no intuito, vereador Biraci, da gente também poder tentar, nem que seja tentar, a gente vamos pelo menos tentar, trazer essas pessoas também, os pré-candidatos a deputado estadual, que tem os votos aqui no nosso município. Porque os caras vêm, pegam o voto, vão embora, e aí? A população não tem nenhum ganho com isso, não mandam nem sequer uma verba, mas o desejo o que eu quis trazer você aqui realmente foi para isso, e eu vou tentar, juntamente com alguns amigos, tentar trazer essas pessoas que são também candidatos a deputado estadual, que tem voto aqui no nosso município, que vem aqui dar uma explicação à sociedade. Com certeza, né? E vários são os nomes, pessoas boas tem aí. A política não só existe gente ruim, verdade, existe gente boa. É preciso que a sociedade tenha um discernimento de saber escolher, né? E fazer uma pesquisa na vida da pessoa, saber, por exemplo, essa semana eu fui olhar, a agricultura familiar do Rio Grande do Norte tem sempre elegido 2 deputados, mas elege um professor, elege um médico, e eles têm sofrido consequências enormes. Por exemplo, você tem uma ideia, eu não gosto de citar nomes, mas o Rio Grande do Norte, durante o governo de Dilma Rousseff, assim, eu peço perdão por citar o nome dela, mas ele recebeu 120 caminhonetas a diesel. E essas 120 caminhonetas foram doadas às prefeituras. Nunca na história houve a doação de uma dessas caminhonetas a um sindicato, a uma associação, por exemplo. Você tem uma ideia de uma situação. Agora a Assembleia Legislativa está doando vários transportes, vários carros, à sociedade, fazendo doações, mas eu não vi, Edivaldo Barbosa, um carro desse, uma ambulância ser doada a um sindicato, a uma associação, a um grupo de agricultores. Eu não vi a defesa dos deputados que são votados, que já foram votados, eu cito, não é nem os novos, dos que foram votados no Rio Grande do Norte, fazer um pequeno gesto de amizade, de carinho com o agricultor. Então, assim, essa situação faz com que os novos nomes que estão surgindo, que vão surgir, se Deus quiser, sejam nomes a serem avaliados. Nós temos uma Assembleia Legislativa que tem deputado exercendo o mandato com tornozeleira eletrônica. Nós temos uma Assembleia Legislativa que tem dos 24 deputados, 20 respondendo a processo. Então, assim, a confiança que tenho é na sociedade, é no povo. O povo, com certeza, terá a oportunidade de fazer a pesquisa no Dr. Google e saber da vida desses políticos. É muito simples de saber. Você foi eleito pelo segmento dos agricultores, e quantas emendas você colocou no Estado para a agricultura familiar? Quanto você aceitou? Qual foi o seu pronunciamento na defesa de um orçamento que tem apenas 1%? Então, se a pessoa não fez isso, você já votou, então assim, o eleitor ele já fez a parte dele, colocando a pessoa lá. Então, assim, eu acho que essa política será uma política diferente e uma política de novos nomes. Uma política que será, com certeza, o eleitor terá o discernimento de saber fazer uma pesquisa. E você, no seu programa, na FM Boas Novas, está de parabéns por trazer esse tema. Quando eu acho que os novos vão ter como vir, mas os antigos vão ter mais problemas, porque não terão palavras de conforto para dizer à sociedade, principalmente no tocante a o que foi feito, né, até agora na defesa da sociedade. E com certeza esses esclarecimentos serão muito importantes para o povo de Felipe Guerra. Eu digo sempre que o nosso nome surgiu de uma leva de cidadãos que estavam sem esperança, de pessoas que diziam sempre, para não vou mais votar. E hoje, com o nosso nome, as pessoas estão ganhando a oportunidade de ter uma pessoa como elas para lhes representar, com certeza, com dignidade e com responsabilidade. 7h47, na 87,9, está na audiência do programa informativo 87. O Biraci, com relação no nosso município, você tem conversado com as lideranças políticas na cidade? Quais são os apoios que você já tem recebido aqui das lideranças políticas? Como é que você está vendo essa situação? Porque a gente vê o prefeito da nossa cidade já declarou apoio ao projeto político do pré-candidato a deputado estadual,
do médico Dr. Bernardo. O vereador Jânio Barra e Genilson, da oposição, também declararam já apoio ao projeto político da ex-prefeita de Apodi, Gorete. E o vereador Max, também já todo mundo já sabe, apoia o projeto de reeleição do deputado Getúlio Rego. Tem alguns vereadores que também seguirão projetos de colegas, tipo o Marcos Aurélio, colega seu lá na Câmara. Ele votou nas eleições passadas, deputado estadual, para Souza. Agora vai voltar a acompanhar o projeto político do prefeito Haroldo Ferreira. Você tem conversado com algumas outras lideranças para que venha também apoiar o seu projeto? Veja só, quando a gente decidiu sair candidato, nós tínhamos a consciência de como seria difícil ter apoio dos políticos de mandato, né? Não seria fácil, primeiro porque a nossa candidatura é uma candidatura financeiramente pobre, né? Essa consciência nós temos, né? E a gente sabe que para ter apoio de políticos de mandatos precisa da sociedade pagar um preço, né? Do pré-candidato ter financeiramente melhores condições. Mas assim, o que acontece? O que acontece é que a maioria dos políticos também, eles têm os compromissos anteriores, né, à nossa pré-candidatura, né? O que eu compreendo é que Felipe Guerra, as pessoas dos 3 sindicatos votam em mim. As pessoas da colônia de pescadores votam aqui do município. Com certeza. As associações, 28 associações, 23 presidentes votam em mim. Então assim, eu acredito que o povo disse nas pesquisas do Ibope uma palavra muito interessante. 70% do povo do Rio Grande do Norte diz não votar em candidato de político, não querer ser rebanho. E isso é muita gente. Então assim, o que é que a gente espera? A gente espera que a sociedade saiba fazer as suas escolhas. E cabe a mim compreender um colega que tinha compromisso assumido antes, o prefeito que tinha um compromisso vindo já do grupo de Caraúbas assumido antes, e a gente estamos na política consciente de que tamanho é a nossa luta, que tamanho é a nossa força. Eu sou um candidato, Edivaldo Barbosa, eu tenho apoio de 5 vereadores e 4 ex-vereadores só, de mandato. E eu tenho consciência de uma coisa, de que para se ter apoio de políticos no Rio Grande do Norte precisa se fazer a velha política. Então assim, eu não estou disposto a fazer a velha política. Eu tenho 50 anos de idade, eu tenho meu nome limpo. Eu não posso, Edivaldo, procurar pessoas que tenham aqui condições financeiras para fazer uma campanha de forma que não condiz com a minha realidade e terminar por sujar meu nome, terminar por me lamear da forma que os políticos estão se lameando. Então assim, eu respeito a posição de todo mundo, graças a Deus tenho o respeito de todos os políticos dessa cidade, não tenho problema absolutamente com nenhum político. Dentro do meu grupo tenho sido tratado muito bem, até porque todos sabem da minha posição política. Dentro do grupo que compõe os vereadores de oposição também tenham se tratado muito bem, eu compreendo a situação deles. Eu sei que quando chega a campanha, do meu caro Edivaldo, as pessoas fazem as campanhas muito difíceis, eles terminam muito debilitados, sempre com problemas da ordem econômica. E essa situação faz com que vereadores tenham que procurar arrego a alguém, né? E eles procuram, e essas pessoas que têm condições fazem a parte deles e a pessoa fica realmente devendo o compromisso. E eu não estou aqui para querer que ninguém deixe de cumprir seus compromissos. Eu estou aqui para dizer que compreendo a situação de todos os políticos dessa cidade. Agora sim, se você prestar atenção aos ex-vereadores de Felipe Guerra, se você prestar atenção aos segmentos sociais de Felipe Guerra, você vai perceber que o povo é quem é o dono do voto. Não existe dono, eu acho que todo mundo tem a sua votação. Pra você ter uma ideia, na eleição passada, todos nós políticos juntos não conseguimos dar metade dos votos a deputado estadual em Felipe Guerra. Pois é. Todos os grupos políticos juntos não conseguimos dar metade dos votos. Então isso é a prova de que a política, o povo quer realmente ter o direito de escolha. O povo quer que ele tenha o direito de escolha. E isso é um fenômeno que está para acontecer nessa campanha. E com certeza
o sucesso da nossa luta, ele está pautado na sociedade, ele não está pautado em projetos separados, ele não está porque assim, o que eu digo sempre, a nossa região precisa de parar desse separatismo político, né? Nós temos um separatismo político que fecha o hospital, nós temos um separatismo político em que o caba diz, se você ganhar, mate fulano, destrua fulano. Então assim, nós precisamos de ser o consenso disso. Eu me proponho a ser o consenso da nossa região. O consenso da nossa região é que a primeira coisa que eu fiz foi visitar Goreto. A primeira coisa que eu fiz foi visitar Soneto, visitar Gilvan Alves. Eu não tenho nada contra a candidatura de ninguém. Eu acho que todas as candidaturas são legítimas, são gente boa, que sejam. Nós temos um universo de voto muito grande e se o segmento social entender que deva botar um agricultor para lhe representar na Assembleia Legislativa, o nosso nome com certeza será um nome que não fugirá à luta, não chegar lá fazendo outras defesas. Então assim, é assim, com respeito a todos os nomes, com respeito a todas as pré-candidaturas, dizer que a gente chega com muita humildade para apresentar o nosso nome. Porque quando eu digo que a gente pode sim representar o Rio Grande do Norte, é porque eu vi o presidente da República ser um mecânico, né? E o Rio Grande do Norte teve a última vez um político, agricultor, que foi Algenor Maria, e esse mesmo foi senador da República. Então assim, isso é uma coisa muito simples de acontecer, depende exclusivamente do povo, porque o povo é quem realmente tem o poder da decisão. 7h54, faltando 6 minutos para a gente finalizar nosso programa. Biraci, quando finalizar as eleições, por exemplo, o Biraci não consegue se eleger deputado estadual. O Biraci tem um desejo ainda de ser o presidente da Câmara, de vereador Felipe Guerra, porque você sabe, Biraci, que comenta muito na cidade, a próxima eleição do presidente da Câmara, e eu sei que você antigamente, atrás, você tinha esse desejo, e quando passar essa eleição, você ainda tem o desejo? Rapaz, só teve 2 vezes na minha vida que eu tive o desejo de ser presidente da Câmara. Sinceramente, foi 2 momentos que eu tive esse desejo, mas assim, a política faz com que, Edivaldo Barbosa, a gente saiba qual é o momento da gente, né? Então assim, eu acredito que meu momento no Legislativo ele foi importante. Eu vejo a Câmara Municipal de Felipe Guerra como a minha casa, porque são 21 anos, né? Muito tempo. Uma história. Mas assim, eu acho que os novos colegas, os nossos vereadores que estão lá, eles têm mais, digamos assim, mais vontade nesse sentido do que eu respeito, já tive esse desejo, como eu disse, mas eu acredito que não seja o meu momento. Então assim, com certeza eu acredito que a partir de janeiro quem vai estar na Câmara Municipal será o suplente, ou um suplente ou outro, porque eu tenho certeza que a coisa vai dar certo. Eu vou ser deputado, e se eu vou ser deputado, com certeza não haverá nenhuma possibilidade de eu ser presidente da Câmara, porque eu não vou ser vereador a partir de janeiro. Mas não faz parte do meu projeto mais ser presidente da Câmara de Felipe Guerra. O meu projeto político, com certeza, será representar a minha cidade e a minha região na Assembleia Legislativa. 7h56. Mais alguma coisa que você queira esclarecer? Já estamos chegando no final do nosso programa. Não, só apenas agradecer, né, dizer a cada um dos senhores e das senhoras que a nossa luta é conhecida. Você me conhece, você sabe quem eu sou, você conhece a minha casa, você sabe a hora de ir na minha casa, sabe que sempre estivemos à sua disposição. Por exemplo, durante esse programa eu recebi aqui 3 ligações. Daqui a pouco eu vou retornar todas elas. Então assim, é assim que eu ajo politicamente, é assim que o Biraci é assim que o Biraci foi e será assim que o Biraci será. E vai ser assim que o Biraci será. Então assim, a cada um dos senhores que estão nos ouvindo, tenha certeza de que é preciso que você fale com seus amigos que estão fora, seus parentes que estão fora de Felipe Guerra. Converse com cada um deles, diga que conhece o vereador Biraci, que ele é pré-candidato e que ele tem 21 anos com nome limpo. Se você disser isso a cada um dos filipenses que estão fora, com certeza eles vão fazer uma revolução. As cidades que eu estou indo, onde tem um casal de filipenses
Quando eu saio dessa cidade, eu saio com a certeza de que naquela cidade a representação será forte, será grande. A gente participa de reuniões na casa de um filipense, que eu fui essa semana passada, e chega lá, ter 20 pessoas, ter ex-vereadores, ter presidente de conselho comunitário, ter conselheiro tutelar, todo mundo envolvido realmente no projeto de fazer de um agricultor, de um simples homem do campo, um representante na Assembleia Legislativa. E isso, não tenha dúvida, que será essencial a decisão do povo desta cidade, principalmente com as pessoas que estão morando fora de Felipe Guerra, os filhos ausentes, que eles farão toda a diferença no nosso projeto. Então um abraço a todos e que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Brasil, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Dizer para os demais pré-candidatos e os candidatos à reeleição, em especial as lideranças políticas do nosso município, como o vereador Max, lá da comunidade de Santana, irei procurar ele. Se ele tiver o desejo de trazer também o seu candidato, o deputado estadual Getúlio Rego, para vir participar do programa, nem que seja por telefone, né, Brasil, para trazer alguma mensagem, um esclarecimento à sociedade, o que realmente fez, o que pode fazer futuramente. Vou também procurar o vereador Jânio Barra e para ver o que ele pode fazer para trazer a pré-candidata a deputada estadual Gorete, lá de Apodi, a mãe do prefeito de Apodi, Alan Silveira. Vou também procurar o prefeito da nossa cidade, o Haroldo Ferreira, para trazer também o pré-candidato a deputado estadual, o Dr. Bernardo, que possa vir aqui ao nosso programa, trazer algumas informações, trazer o que pode fazer pela população Felipe Guerra, realmente trazer uma palavra para que justifique porque o povo de Felipe Guerra deve votar nele, não é isso? E foi esse o meu desejo de trazer hoje o vereador Biraci Pascoal, que é pré-candidato a deputado estadual, para conversar com a sociedade, dizer o que o projeto político dele, e foi isso o que ele fez. Eu só tenho que agradecer a você, Biraci, por ter vindo aqui ao nosso programa e desejar a você muita sorte nesse seu projeto. São exatamente 7 horas e 59 minutos. Só para a gente finalizar, o duplo homicídio aconteceu lá no bairro Belo Horizonte, e teve como vítima 2 pessoas, um casal foi morto. Amanhã eu vou trazer mais informações completas com relação a esse duplo homicídio que aconteceu lá em Mossoró nesta manhã. Já são 102 assassinatos na capital do Oeste Potiguar, em Mossoró. A violência não tem dado trégua na cidade de Mossoró. Ontem à noite foi morto esse jovem estudante que reagiu. Ele pressentiu que ia ser um assalto, ele acelerou o carro para tentar fugir, acabou sofrendo um tiro e morreu no local. E agora pela manhã, um casal foi encontrado com marcas de tiros de provavelmente calibre 12 na cabeça. E amanhã, já estamos chegando no final do nosso programa, amanhã eu trago os detalhes com relação a esse duplo homicídio. A todos vocês, meu muito obrigado pela atenção, pela companhia de vocês de casa, e se Deus quiser, amanhã estarei de volta com o nosso programa informativo 87. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau, fui. Eu sei que eu não posso, mas de um jeito pra saber onde você está 7,9 e com quem está. Eu fico incomodado quando vejo que está feliz, me deixa curioso pra saber quem te faz sorrir.